Fala pessoal, mais um vídeo começando aqui e hoje sobre um tema que me chamou muita atenção, que é sobre o Drex, a moeda digital do Brasil. O Banco Central lançou, se eu não me engano, uns 2 dias atrás, que eles começaram a fazer os testes finais para saber se está funcionando tudo normal ali, que vai ser uma baita tecnologia que vai ser implantada aqui no Brasil. E a principal proposta deles é acabar completamente com o papel moeda, o dinheiro físico. E aí eles usam as seguintes questões, que vai ficar mais fácil de você recolher tributo, vai ficar mais simples de você transacionar, de fazer compras, que vai estar tudo ali no celular. E eles querem mais para frente também substituir o Pix. E aí realmente se você para fixar só no que o Banco Central está dizendo, vai ser algo muito bom. Só que tem algumas coisas por detrás que podem acontecer também e que nesse cenário seria um pouco prejudicial aí pro estilo de vida da maioria dos brasileiros. Então, trouxe uma análise aqui e essa análise vai ser feita com base no seguinte: a gente vai partir do pressuposto que a história, no patamar que a gente já está como humanidade, ela não é mais inventada, ela só é recriada. A história se repete, são ciclos que acontecem. Então a gente vai pegar elementos da história, vai estudar e ver o que aconteceu naquela ocasião e que pode acontecer aqui se a história se repetir, por exemplo. E tinha um cara que se chamava Imperador Haile Selassie I. Vou tentar achar uma foto para colocar a foto dele aí. Ele tomou conta do reinado da Etiópia de 1930 até 1974, um negócio bem recente. Só que nos anos de 1950 e 60, ele teve umas ajudas ali com alguns conselheiros britânicos e israelenses. Basicamente, eles tinham um controle quase total do que as pessoas estavam fazendo, do que as pessoas estavam comprando e como que as pessoas viviam no dia a dia. E o foco dessa rede que esse rei criou era monitorar a vida dos etíopes, a vida privada deles. Era a principal proposta deles. E usaram alguns argumentos, como aqui, segurança interna, seria um sistema de segurança interna centrado na Guarda Imperial. E eles deram o nome de Centro de Inteligência Imperial. O que aconteceu naquela época foi que esse imperador ele veio com essas boas propostas de ser algo para uma segurança interna, para saber o que estava rolando ali no império dele. Só que isso daí acarretou em algumas frustrações por meio da população. Eles temiam expressar suas opiniões em público, temiam também fazer telefonemas e o uso de cartas caiu drasticamente naquela época, porque podia ser interceptado. Justamente não porque as pessoas estavam mandando cartas dizendo alguma coisa errada ou estavam se expressando em público para falar alguma coisa errada contra o Império, mas sim por puro medo. As pessoas deixaram de se expressar e de se comunicar, enquanto o Império usava esse argumento bonitinho deles. Isso daí na história recente. Eu achei que algo assim já pode estar acontecendo aqui no nosso país, né? Quando se trata de não poder falar tudo o que quer em público, ou que naquela época era cartas e telefonemas, só que hoje em dia, como se fosse um vídeo, um podcast, hoje você não pode falar qualquer coisa que você quer, né? Senão, já sabe, você conhece o país que vive. E aí parei para pensar, vendo essa história aí, eu acho que tem alguma semelhança, né, com o que está acontecendo. Aquela historinha bonitinha e a reação das pessoas. E aí eu vou estar deixando a foto aí, eu vou tentar achar uma foto para colocar. Aqui em São Paulo, não sei onde você mora, mas aqui em São Paulo já tem aquelas câmeras de reconhecimento facial praticamente em toda parte da cidade. Onde você vai, a câmera consegue saber exatamente quem é você, de onde você veio, para onde você está indo, tudo, tem todos os detalhes. E muito parecido com o que aconteceu aí em 1950, usando como argumento de para proteger, para saber
se alguma coisa acontecer, onde que o meliante foi e tal, coisas do tipo. Muito parecida, a história se repetindo aí. E aí, a nossa privacidade pública de sair na rua, olhando por essa ótica, já foi, né, comprometida. Agora, o que pode acontecer com a moeda digital é a nossa privacidade financeira também ser comprometida. Isso daí tem um risco de acontecer, seguindo o mesmo preceito anterior. E aí, assim, expressando aqui minha mais sincera opinião, essa moeda digital pode ser muito insustentável. Aqui no Brasil a gente tem, vou falar de São Paulo, que é onde eu moro, a gente tem diversas ocorrências que acabam acontecendo aí que atrapalham muito a vida do paulistano médio, que basicamente são a falta de água e a falta de luz. Isso daí acontece bastante. Um exemplo, em 2014, teve aquela crise hídrica lá, ferrenha que aconteceu, que aí precisava passar boa parte do dia sem água para racionar e ninguém sabia quando que ia chover de novo. Quando isso daí aconteceu, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e o Operador Nacional do Sistema Elétrico alertaram sobre o risco de apagões. Faltou água, mas por que está faltando energia? Porque o Brasil, boa parte da energia vem de hidrelétrica, então para a gente ter energia a gente precisa de água. E aí eu cheguei na seguinte conclusão, que é assim, hoje, quando falta energia aqui, dá uma tempestade, acabou a energia aqui. Eu consigo pegar o dinheiro físico, se for passar, sei lá, mais que um dia sem energia, eu consigo pegar o dinheiro físico e consigo comprar água, comprar alguma coisa para estocar, coisa do tipo. Agora pensa o seguinte, se toda a sua grana estiver só no seu celular, você vai ter o tempo de vida útil do seu celular, que é até a bateria dele acabar. Se você tiver um power bank, beleza. Só que aqui em São Paulo, pelo menos, a maioria das vezes que acaba a energia, acaba o 4G e a internet também. Acaba tudo. E para depender disso tudo, a gente precisa de água. Então, se der uma crise hídrica, uma crise energética, uma crise de internet, que nem teve apagão da internet uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, ferrou, você não vai ter como comprar, você não vai ter como fazer nada. Acabou, entendeu? Seu poder de compra, seu poder de consumo já era. Então isso daí pra mim é muito insustentável. E isso daí não é coisa da minha cabeça não, tá? O próprio governo falou isso daí. No caso, eles falaram em uma carta, essa carta é atualizada anualmente e ela se chama Plano Decenal de Expansão de Energia, apelidada de PDE. Ela foi produzida pelo próprio governo brasileiro e basicamente ela traça cenários sobre risco de acabar a energia aí no Brasa. E eles usam como base a demanda futura, então eles fazem esse cálculo aí e veem quanto que tem para a demanda que vai precisar lá na frente. E esse relatório de 2021, eles traçaram de 2021 até 2030. E eles chegaram na seguinte conclusão que, segundo eles, o relatório indicou que o Brasil ainda depende fortemente de fatores climáticos, ou seja, isso daí lá em 2030, para garantir a geração de energia, e sem diversificação adequada da matriz energética. Conclusão: há uma possibilidade de instabilidade no fornecimento. O que isso quer dizer? O risco da gente ter um apagão total aí até 2030 é enorme, porque a gente depende da água. E a água ela está completamente escassa hoje em 2024 e vai ser bem mais escassa em 2030. Então, se você tem o seu poder de compra atrelado à energia, aqui no nosso país, automaticamente você tem o seu poder de compra atrelado ao fornecimento de água, que é algo que está ameaçado no longo prazo. Nem longo prazo, médio prazo, 2030 está aí, daqui a 6 anos só. Isso daí aconteceu o quê? Enquanto a gente tiver luz, água e internet, você tem seu poder de compra, você pode comprar as suas coisas.
A partir do momento que isso não é mais fornecido, já era, você não tem mais nada. Você pode ter 10 milhões no seu banco que não vai servir de nada. Você não vai conseguir vender, porque não vai ter comprador, e você não vai conseguir comprar nada. Imagina a confusão que não vai ser se isso daí acontecer. Por isso que eu acho que é insustentável no médio e longo prazo essa ideia, ainda mais querer acabar com o dinheiro físico. Eu enxergo o seguinte: tem uma manobra que as grandes empresas fazem no mundo corporativo que a gente chama de spin. Como que funciona o spin? O spin, você tem uma empresa do ramo alimentício. Então você tem uma empresa lá que faz salgadinho. Vamos supor que cada salgadinho você venda a R$5 no mercado tradicional. Só que aí você descobre que atualmente quem faz salgadinho com o símbolo verde, que aí seria salgadinho vegano, salgadinho que não mexe ali com os animais e tal, você vê que quem está fazendo, está vendendo o mesmo salgadinho que você vende, só que vegano, ele está saindo de R$5, o pessoal concorrente seu está vendendo tudo a R$10, R$11. E aí o que você faz? Você faz o spin, você usa argumentos para maquiar o seu produto, como um exemplo, você coloca o salgadinho em uma embalagem que tem ali símbolos que arremetam o veganismo, que dê a impressão que ele seja vegano, só que ele não é. Você passa uma maquiagem nele e vende mais caro. Isso daí é o spin. Spin não é desinformação ou fake news. Spin é você usar a verdade maquiada. Muitas empresas fazem isso. Sendo que tem até um termo nos Estados Unidos que se chama greenwash, que é como se fosse lavagem verde, que é justamente para isso. Você pega um produto do ramo alimentício, transforma ele em um produto verde e vende bem mais caro. E tem muitas pessoas que usam isso daí no marketing digital também. Quem nunca aí foi comprar um curso e aí o cara falou, vagas limitadas, só tem 10 vagas agora. Aí você entrou, depois que você entrou mais 100 pessoas. Isso daí é spin. É você usar uma verdade duvidosa. E o que eu enxergo que pode estar acontecendo daqui a um tempo e tal, é a vontade dos nossos líderes daqui quererem imprimir dinheiro de uma maneira mais fácil. Porque hoje, para você imprimir dinheiro, você tem que imprimir o dinheiro físico e tem um custo, querendo ou não, para você imprimir, seja custo de máquina, custo de cédula, não sai de graça. E mais para frente, não tendo dinheiro físico, o que ia acontecer? Você não ia precisar nem imprimir, é só você chegar no computador aqui, apertar uns botões e, em vez de tantos trilhões que tinha, tem tantos trilhões vezes 3. Que para quem não conhece economia, coisa do tipo, acha que é muito bom, porque olha só, a gente fez dinheiro, tal, mas não, tem uma coisa que se chama inflação que drenaria, e no caso drena, né, porque o pessoal aqui do Brasil imprime bastante dinheiro, mas que drenaria ainda mais o seu poder de compra. Por isso que você vai no mercado hoje, você compra um contrafilé por 50 conto, uns pedacinhos, filezinho, 50 conto. Você vai daqui a 2 anos, vai estar R$65. Por que isso daí aconteceu? Por que ficou mais caro? Por causa da inflação. E a inflação ocorre justamente, um dos fatores assim, que mais faz a inflação crescer é a impressão de dinheiro. Então, talvez os nossos líderes daqui possam estar usando essa manobra que o mundo corporativo chama de spin para conseguir imprimir mais dinheiro, né? Porque eles iam tirar o dinheiro físico, então não é precisar, que nem eu falei, né? Não é precisar nem imprimir. Era só chegar no computador, pum, já era. Apareceu magicamente mais dinheiro, reduzindo cada vez mais o poder de compra do brasileiro. Então, essa daqui é a minha análise, é o que eu tenho a dizer sobre o Drex. Eu acho que vai ser uma coisa meio complicada daqui pra frente. Tem uma história toda bonitinha por trás. E eu quero fazer um disclaimer aqui pra eu não me ferrar, né? Então, disclaimer, 2 pontos. Esse vídeo
trata de algumas coisas que eu tirei da minha imaginação, com algumas notícias que eu peguei na internet, e uma análise completamente minha. Não sou dono da verdade de nada. Mas fica aí o seu entendimento. Se você entendeu essa mensagem, entendeu o que eu quis dizer, deixa aqui nos comentários também, deixa a sua opinião aí, o que você acha que vai acontecer mais pra frente, o que você tá achando disso. Alguns exemplos dos países que usam isso daí, como China, o que você tem em mente sobre isso. Também não esquece de deixar o seu gostei, compartilha, manda aí pro pessoal que você conhece para ver o que eles vão achar. E então é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima aí.